A paz do Senhor Jesus para a tua vida. Espero que vocês sejam bem. Se não tiver, vão ficar em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, Papai Jesus me trouxe aqui com uma palavra que vai destravar a sua vida, vai mudar a sua vida. Eu não sei qual foi o passado que você viveu. Talvez você viveu um passado negro, aonde você cometeu um grave pecado. E esse pecado já tem muito tempo, mas traz para você tortura. Você não se perdoa e o diabo te tortura, acusa você que você não presta, que você não é digno nem digna, que você não é digno de morar no céu, que o Senhor não te perdoa. Ou talvez é pessoas que estão apontando o teu pecado na tua cara, dizendo que Deus não te perdoa, porque o que você cometeu, você vai pro inferno, porque é tudo isso que o diabo faz. Quando ele não acusa a gente na nossa mente, ele levanta pessoas para nos acusar. Mas através desse meu vídeo, em nome de Jesus, todo esse espírito de acusação vai sair da sua vida, porque Jesus perdoa pecado. Não há pecado mais negro, mais vermelho que Jesus não possa purificar. Se disseram para você que pro teu pecado não tem jeito, que Jesus não te perdoa, é mentira. É mentira, porque eu vou te provar a palavra que Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. A partir de hoje, esse engano do diabo na sua vida vai estar lançado por terra agora, nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Jesus vai mudar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. E eu quero te dizer uma coisa para você. O céu não foi feito para não pecadores. O céu é feito para pecadores, mas arrependido. Se tu tá arrependido, arrependida, através desse meu vídeo, o Espírito Santo de Deus vai mudar a sua vida, vai mudar o seu destino, em nome de Jesus. E aí você ainda vai ser vaso de Deus para você pregar a palavra, para você testemunhar o que você fez e que o Senhor te perdoou, porque você reconheceu o seu pecado diante de Deus. Oh, glória, aleluia. Então hoje é 13 de setembro de 2021. Abra a tua Bíblia aí, por favor, em Salmo 32. Esse é um salmo de Davi. Antes que nós lemos aqui, eu quero te contar uma coisinha. Davi pecou feio. Foi lá, pegou Batseba. Ele era um cara casado, Batseba também. A Bíblia diz que naquele dia Davi estava no terraço e lá ele viu Batseba tomando banho peladinha e ele desejou aquilo que não era dele. Certo? O marido de Batseba estava para a guerra. Era para Davi também ter ido para a guerra, mas Davi não foi não, ficou em casa. Então ele foi lá, mandou chamar Batseba, teve relação com Batseba uma vez só e dessa relação Batseba ficou grávida. Batseba mandou falar para Davi que estava grávida. Davi entrou em desespero. A Bíblia diz que Davi era um cara que consultava a Deus. Ele não fazia nada sem consultar a Deus. Mas nesse dia Davi esqueceu que Deus existia. Porque Davi, quando ele viu Batseba, Davi só pensou em saciar sua vontade. Só pensou em si mesmo. Ele nem pensou nas suas transgressões, que aquilo ali era um pecado, que ele ia ter consequência. Não, ele foi lá e fez. Quando ele viu que Batseba estava grávida, ele entrou em desespero. Então ele mandou chamar Urias, que estava na guerra. Pediu para que Joabe mandasse Urias. E qual foi a estratégia de Davi? E também inspirado por Satanás, porque é ele que faz essas estratégias do inferno, que isso não vem de Deus, tá bom, gente? Primeiro você comete as suas coisas, depois o diabo ainda te ajuda você a dar um jeitinho no seu pecado. Mas pecado é pecado, não tem jeito não. O único jeito é você confessar ele. Moral da história, Davi trouxe Urias. Mandou Urias ver. Davi preparou um banquete, né? Tudo certinho. E encheu a cara de Urias de vinho, né? E mandou que ele fosse para sua casa. A intenção de Davi era que Urias se deitasse com Batseba e ele acreditasse que o filho era dele, porque estava recente. Só que Urias era um cara digno e honrado. Ele não se sentiu no direito de ir para casa, ter momentos de prazeres ou aproveitar sua família enquanto seus companheiros de guerra estavam lá guerreando e poderia ser morto. Então o cara nem em casa foi, ficou por ali mesmo. Davi viu que não tinha jeito. Ele fez de tudo para que Urias fosse. Não teve como. Sabe o que Davi fez? Escreveu um bilhete de sentença de morte e mandou que o próprio Urias levasse para Joabe. E lá estava escrito para Joabe botar Urias na frente da guerra, sabe? Como é que eles falam? Na frente. Eu não consigo achar outra palavra, né? Na frente. E ali Urias foi morto.
Se Urias tivesse lido o bilhete, ele ia ver que tinha uma sentença de morte para ele ali. Então ele nem teria ido, teria vazado fora. Mas aí, essa foi a estratégia de Davi. E Davi pediu para que Joabe fizesse isso. Coloca ele na linha de frente. E Urias foi morto. Só que aí, Davi, ele não confessou para Deus o seu pecado. Ele não tinha se arrependido do seu pecado. Só que nesse momento, gente, você não tem noção do que aconteceu com Davi. Você não tem noção, o nosso pecado é isso aí que está acontecendo com você. Está te torturando, você não te traz paz. O diabo ainda te tortura, porque você ainda não se confessou para Deus o seu pecado. Você não se arrependeu. E se você se arrependeu, o diabo está te acusando, dizendo que o Senhor não vai te perdoar. Mas em nome de Jesus, esse demônio de acusador vai sair da sua vida hoje, a partir do momento que você vê esse meu vídeo. Então abra a tua Bíblia aí, já abriu? Vamos ler todo mundo junto, Salmo 32, que aqui Davi está se expondo o que o pecado dele fez com ele, mas ele também está dizendo que depois que ele confessou, Deus o perdoou. E olha as bênçãos que veio para Davi, olha só como a vida de Davi fluiu espiritualmente. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Quem é que pode encobrir os nossos pecados? É o Senhor. Mas depois que você fala, confessa, Ele pode. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidades e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, Davi falando, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Davi era torturado com si próprio. Os ossos dele adoeceu. Mas ele não tinha ainda falado para Deus. Aqui ele começou a confessar para Deus. Nesse momento aqui, ele falando esse salmo, ele está confessando para o Senhor. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em seguidão de estio. Então, enquanto Davi não confessou para Deus, a mão do Senhor pesava dia e noite sobre Davi. E ainda ele abriu legalidade para demônios entrar na vida de Davi. Porque são passagens que nós damos. Porque a mão do Senhor que estava pesando aqui era para que Davi confessasse. Então o Senhor queria conserto na vida de Davi. Mas Satanás, ele não quer conserto. Ele quer te afundar cada vez mais e mais e mais. Então aqui Davi estava sendo torturado com seus pecados. Não tem? Continuando. Confessei-te o meu pecado. Davi está falando, eu confessei o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste as iniquidades do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então todo homem quebrantado de coração, toda pessoa, ele vai diante do Senhor, ele vai confessar os seus pecados. Não importa o momento que você vai passar ali sem confessar ele, mas todo homem que busca no Senhor, ele vai confessar os seus pecados, assim como Davi, que Davi era um cara que servia o Senhor, não tem? Então aqui ele fala com muita clareza, tu és o meu esconderijo, tu me preserva da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruí-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Olha só o que o Senhor está dizendo, que depois que ele confessou, o Senhor disse para Davi que ele ainda dará conselhos a Davi, direcionar Davi os caminhos. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freio e cabresto são dominados, de outra sorte não te obedece. Deus está falando, não seja como a mula, como o cavalo, que só te obedece se botar freio na boca e puxar e mandar ir. Não espera que eu faça isso com você não, porque você não é cavalo nem mula, você é meu filho. Confessa a mim as suas transgressões. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, o justo. Exaltai vós todo o que sois reto de coração. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você está se sentindo assim como Davi.
Mas aqui ele confessou os seus pecados e aqui também foi perdoado. E a Bíblia diz que o ímpio que não confessa ao Senhor, o ímpio que não teme ao Senhor, olha o que acontece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ou seja, as bênçãos do Senhor vêm. O Senhor nos pega. O Senhor nos traz aconchego. Ele traz para nós o bálsamo, o refrigério para a nossa alma, para o nosso espírito. Não tem? Aquele que confessa diante de Deus as suas transgressões, os seus pecados, tem o socorro de Deus, tem a bênção do Senhor. Então eu quero te provar, aqui em Isaías, que o Senhor, Ele é o único que pode perdoar pecados. Então, se alguém te disse que outro Deus pode perdoar pecados, é mentira. Porque quem foi crucificado na cruz foi Jesus. E olha só como eu vou te provar que é verdade. Isaías 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então naquela cruz Ele foi transpassado, Ele foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Então agora, minha irmã, meu irmão, o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer? Confessar a Ele, confessa a Ele. Senhor, eu fiz isso. Fala o que você fez. Senhor, eu fiz isso. Porque a partir de agora o diabo não tem mais legalidade sobre a sua vida. Ele não vai te torturar mais. Senhor, eu fiz isso, mas estou arrependido, estou arrependida, perdoa os meus pecados. E Jesus vai vir a passar o bálsamo no teu coração, na sua alma, vai tirar todo o peso, vai te libertar. É Ele que vai te libertar, você está entendendo? E aí você vai ter uma nova vida. Jesus é quem perdoa pecado, é quem purifica pecado. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos pecar. Mas você sabe o que vai fazer a diferença? É que toda vez que nós pecarmos, nós vamos reconhecer diante de Deus. E aí nós vamos confessar o nosso pecado, nós vamos nos arrepender. Você está entendendo? É assim. Enquanto nós estivermos nessa terra aqui, é assim. É a gente pecando, mas a gente também indo diante do Senhor e confessar a Ele. E mudar de vida. Não é ficar toda vez pecando o mesmo pecado também não, tá, gente? Pecou hoje, reconhece. Tem pecado nosso. Eu já falei em alguns vídeos meus, tem alguns pecados meus que eu cometi desde quando eu era criança. Você pensa que é fácil eu me libertar deles agora? Mas o Senhor está vendo a minha luta, a minha guerra, a minha batalha para ser liberta. E o Senhor está vendo, isso conta, meu irmão, isso conta para você. Então essa é a palavra para mim e para você. Não sei se eu preguei da forma que você queria ouvir, mas eu creio que esse meu vídeo vai falar o teu coração, do meu jeitinho, mas eu creio que eu estou sendo bênção para a tua vida. Não permita mais ser torturado com seu pecado, seja lá se é do futuro agora, se é do presente ou se é do passado, não do futuro, né? Se é do presente, se é do passado, confessa ao Senhor e Ele te perdoará os seus pecados, não tem? Talvez o seu pecado teve consequência e vai ter. Tem gente que vai preso, tem gente que perde a sua família, mas quando a pessoa também volta o coração para o Senhor e começa a buscar a restauração de uma amizade, de um casamento que foi destruído, o Senhor também restaura. O Senhor, Ele é Deus para restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído. Mas tem muitas transgressões nossas que nós vamos ter que pagar o preço. Talvez o preço que você vai pagar é a perca, sim, do seu casamento ou de uma amizade. Mas o melhor de tudo é que o Senhor te perdoou e agora o Senhor te deu uma nova chance de você recomeçar novamente. Não tem? Receba essa palavra de Deus ao teu coração, que o sangue de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, que o Senhor seja sempre a sua direção, que o Senhor limpa todo o teu coração, que o Senhor te enche de bálsamo, de refrigério. Esta é a palavra para mim e para você. Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, em o nome de Jesus Cristo. E a partir de hoje, o diabo não vai mais te acusar. E não se tortura você mesmo, porque o Senhor já te perdoou. A partir desse momento que você está vendo esse meu vídeo, tá bom? Se confessou, já foi perdoado. Então não precisa ficar mais se torturando, tá bom?